Eu posso ficar numa relação que não tem sexo, que não tem carinho, que não tem troca afetiva? O meu nome é Alessandra, eu sou psicóloga clínica, eu tenho esse canal para a gente poder fazer uma troca de informações, dar dicas de saúde emocional, psicológica, em busca da saúde mental. Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema porque é muito comum as pessoas trazerem para a terapia esse questionamento. São pessoas que geralmente estão vivendo essa situação em seus casamentos, em seus relacionamentos, porque elas estão sendo questionadas se elas devem ficar ou ir embora da relação. E isso é um ponto muito importante e que muitas vezes eles vêm buscando aconselhamento, direcionamento, mas é muito delicado porque é muito particular para cada um. A gente pode tentar fazer essa pessoa refletir, entender quais são os motivos dela de estar ali. Porque uma pessoa pode escolher ficar numa relação por diversos motivos. Ela pode, de repente, escolher ficar numa relação que já não tem mais uma conexão afetiva, que não tem sexo, que não tem troca, em função dos filhos. Tem algumas pessoas que não têm condição emocional de se afastar dos seus filhos. Ela não tem condição de se distanciar por um certo tempo dos filhos, então eles optam em ficar naquela relação para poder ficar próximo dos seus filhos. Tem outras pessoas que vivem uma dependência financeira, são pessoas que não conseguem viver uma vida fora daquela relação sozinho, por conta própria. Elas precisam daquele parceiro, daquela relação, para se sustentarem, para terem um conforto, para fazerem as suas escolhas do dia a dia, e elas dependem financeiramente da relação e do parceiro. Outras pessoas acabam escolhendo ficar na relação porque elas estão muito apegadas afetivamente aos familiares do parceiro, da parceira, aos amigos do parceiro, da parceira, e a pessoa não se vê em condições de ir embora da relação e ficar sem esse convívio emocional, afetivo e social. Existem muitos motivos para uma pessoa escolher ficar num relacionamento que já não tem mais uma troca afetiva ou sexual. O grande problema disso é quando a pessoa não está confortável com a decisão dela. É muito importante que ela entenda quais são os motivos de ficar, aceite, elabore, trabalhe bem isso nela, para que ela fique em paz, em harmonia com a sua decisão. É claro que ela pode mudar isso a qualquer momento, nada é para sempre, mas ela precisa estar bem com aquela decisão. E aqui não cabe nenhum julgamento sobre ela ficar ou ela ir, ou os motivos que ela tem para isso. O mais importante é a gente tentar entender quais são as necessidades dessa pessoa e tentar ajudá-la, levando ela a uma reflexão, a um sentido disso para a vida dela, para que ela consiga encontrar essa tranquilidade para poder viver isso no seu dia a dia. E é muito importante que um casal, para que eles consigam viver essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia, eles tenham muito diálogo, eles conversem muito sobre o assunto, eles estabeleçam limites, eles estabeleçam regras, eles estabeleçam um respeito mútuo muito grande entre eles, para que um não faça o outro sofrer nessa relação e nessa condição. Então, a partir do momento que a gente tem uma troca, né, de diálogo, de entendimento, de aceitação com o parceiro ou a parceira, é sim muito possível de ficar numa relação dessa forma. Algumas pessoas, elas precisam entender isso. Então é muito importante que, se você vive isso ou conhece pessoas que vivam isso, compartilhe com ele esse vídeo para ele ter um pouquinho mais de entendimento e esclarecimento sobre isso, e tome uma decisão de buscar a ajuda de uma terapia, porque a terapia vai ajudá-lo a refletir sobre esse ponto, entender as suas necessidades, entender quais são as suas condições e ajudá-lo a se manter numa relação de forma saudável, mesmo não tendo uma troca afetiva, uma troca emocional, uma troca de sexo. Ou, se essa pessoa de repente deseja ir embora, mas ela não está encontrando condições para isso, a terapia também vai ajudá-la a elaborar isso, a criar um cenário melhor, satisfatório, para que ele consiga se fortalecer e ir embora daquela relação, se isso
for a decisão dele, né? Se isso for o desejo dele. Então, se faz sentido para você, se você entende essa situação, dá um curtir aqui, porque ajuda a compartilhar o meu trabalho, ajuda a divulgar o meu trabalho e levar para mais pessoas que também vivem essa situação e essa condição. E se você conhece pessoas que divulgam isso, compartilha com ele esse vídeo para ele poder ter um entendimento e fazer uma reflexão sobre o tema também. Então, se faz sentido para você, né? Se você entende que isso é importante, eu acho que você pode levar esse tópico, né, esse tema para sua terapia, abordar o assunto, falar como você se sente, falar com o seu parceiro. Muitas vezes vocês precisam até de uma terapia em casal para que vocês possam olhar para a relação de uma outra forma e entender que vocês podem continuar vivendo bem, vivendo no mesmo ambiente e entendendo que vocês podem criar regras para que isso seja possível de ser vivido. Então, se faz sentido para você, compartilha, dá um like aqui, dá um curtir, ajuda a compartilhar o trabalho, pense nisso.